Fala meus amigos, boa noite, tudo bem? Um videozinho e hoje a gente vai falar sobre um dos homens mais brilhantes, um dos inventores mais brilhantes da nossa história contemporânea. Na área de tecnologia, a nossa história, recente mostra que tem muitos inventores aí, mas em várias áreas, seja na medicina, mas hoje nós vamos falar da área de tecnologia. É uma mente brilhante e com certeza você que está em casa já deve ter usado algum aparelho que ele inventou. iPod. Muitos jovens hoje em dia não conhecem o iPod, né? Não é da época deles. O MacBook, né? Mas o mais popular de todos, que com certeza até os mais jovens vão saber, é o iPhone, né? Então, para quem conhece, já sabe que nós vamos falar hoje de Steve Jobs, né? O Steve Jobs, ele, em 1985, ele foi demitido da própria empresa que ele fundou na garagem dos pais dele aos 21 anos de idade. Ele foi demitido pelo conselho e pelo CEL, o CEL que ele mesmo contratou, que foi John Sculley. Tiraram ele do poder depois de uma briga interna comercial do Macintosh, não sei se vocês lembram, um produto que é 11 milhões de dólares. E Jobs, ele não perdeu só o cargo dele, ele também foi humilhado publicamente, porque você imagina você fundar uma empresa aos 21 anos, na garagem dos seus pais, e depois que essa empresa já é reconhecida no mundo inteiro, você ser demitido da própria empresa que você fundou. Então, o que aconteceu? Ele saiu achando que a vida empresarial dele, né, já tinha acabado, porque aos 37 anos ele imaginou que não tem mais mercado, né, e nem tem mais disposição para poder recomeçar do zero. Mas, empreendedor de verdade e gênio que era, ele se reinventou e virou uma lenda, né? Nos 12 anos que ele ficou fora da Apple, ele fundou nada mais, nada menos do que a Next, uma empresa de computadores que muita gente conhece. Hoje é difundida no planeta inteiro. Vendia computadores caros, né? E essa empresa, ela flopou, foi um boom. E criou um sistema operacional que seria mais para frente e que é hoje a base do futuro dos macOS. Ele comprou também a divisão de gráficos da Lucasfilm por 10 milhões de dólares e Lucasfilm, para vocês que não sabem, era de George Lucas. Era a empresa que George Lucas produzia filmes. Ele comprou essa empresa. Me dê, babá! E lançou nada mais, nada menos do que o filme Toy Story, em 1995, que foi o primeiro longa 100% em CGI da história. E fez um hipo bilionário. Enquanto isso, a Apple ela desabou em valor de mercado e inovação também, porque a mente brilhante, que era a mente de Steve Jobs, da onde emergia e fluía muitas ideias, muitas coisas boas, saiu da empresa. Então, a Apple só decaiu. E a Apple, desesperada para ter Jobs de volta, o que ela fez? Ela comprou a Next. Ela comprou a própria empresa que o Steve Jobs fundou, depois de desempregado, por 429 milhões de dólares, só para ter ele de volta. Então, o que aconteceu? Em 1997, ele assumiu como CEO interino da Apple novamente. Quer dizer, de dono, passou a ser o CEO interino. Então, a primeira medida que ele tomou foi, cortou 70% dos produtos. Por quê? A Apple começou a lançar produto em cima de produto e muita coisa sem utilidade, muita coisa que não foi para frente, mas que a empresa ficava insistindo. Isso demandava muita energia e muito dinheiro, na casa de milhões de dólares. Desses 70% dos produtos que eles cortaram, ele fechou um acordo com a Microsoft e lançou o iMac, depois o iPod, e lançou depois o iPhone, e lançou o iPad. Isso só nesse retorno. Quando ele foi demitido, a Apple valia 2 bilhões de dólares. Quando ele morreu em 2011, a Apple valia 350 bilhões de dólares. E hoje, a Apple vale mais de 3 trilhões de dólares. E Jobs resumiu isso em uma frase: ser demitido da Apple foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um iniciante de novo. Prestar atenção na profundidade dessas palavras que ele falou. Ele carregava um fardo, um peso, por ser
o dono da Apple e ser obrigado a sempre ter que inventar alguma coisa, sempre ter inovação. E quando ele foi demitido, esse peso saiu, essa obrigação saiu, então ressurgiu, renasceu um novo Steve Jobs, que teve a liberdade para criar sem o compromisso se vai dar certo ou não. E só criou coisas que hoje estão aí, né, para todos verem. Às vezes você precisa perder tudo que você construiu para poder você ter clareza para construir algo muito maior. Valeu, meus amigos. Essa foi a história de hoje sobre o nosso grande Steve Jobs, que deixou um legado imenso e deixou essa lição de vida aí para que quem tem a mente aberta consiga absorver, aprender e quem sabe de repente recomeçar. Valeu, meus amigos. Um forte abraço. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Steve Jobs morreu como um bilionário aos 56 anos de idade, de câncer no pâncreas. Um capital de 7 bilhões de dólares. E essas foram suas últimas palavras. Ele disse: "A minha vida toda passou pela minha cabeça. Eu percebi que todos os reconhecimentos e as riquezas que tive são insignificantes na presença da morte em mim. À medida que nós envelhecemos, nós ficamos mais inteligentes e lentamente nós entendemos que o relógio de 30 dólares ou de 300 dólares vão marcar a mesma hora. Se você está dirigindo um carro de 150 mil dólares ou um carro de 2 mil dólares, você vai chegar no mesmo destino. E são 5 fatos que não podem ser negados. Primeiro, eduque seus filhos, não para serem ricos, mas eduque-os para serem felizes. Para que quando eles cresçam, eles conheçam o valor das coisas, não o preço. Segundo, coma sua comida como se fosse o seu remédio. Caso contrário, você terá que tomar os seus remédios, como se fosse sua vida. Terceiro, aquele que você ama nunca vai te abandonar. Mesmo que você tenha 100 motivos para desistir, você sempre encontrará um motivo para continuar. Quarto, há uma grande diferença entre ser humano e ser humano. E quinto, se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Agora, se você quiser ir mais longe, vá acompanhado.